Graça e paz, meus irmãos. Privilégio estar com vocês aqui nessa noite, conhecendo agora, pessoalmente, mais de perto, a dinâmica da igreja. Muitos irmãos aqui eu já conheço, graças a Deus. E estou acompanhado da minha família, minha esposa Arlete está hoje lá no fundo, porque o pequenino ali está ainda recuperando, De manhã eu comentei que ele estava malzinho. Está ela e o Samuel lá no fundo, e a Sara, minha primogênita, está aqui na frente, quer ouvir o pai de perto. Meus irmãos, sem mais delongas, quero pedir que os irmãos abram a Escritura, 2 Timóteo, capítulo 2, de 1 a 13. Pela manhã, nós tivemos o privilégio aqui de fazer parte dessa temática do mês, que é o mês de missões. A igreja presbiteriana, ela é fruto de missão. Em 1859 chegou um missionário, um jovem, muito impactado por um avivamento lá nos Estados Unidos, e trouxe o evangelho. Já havia outros pastores aqui no Brasil, mas ele é o primeiro que veio com a ideia fixa de pregar aos brasileiros. Os anteriores pregavam aos ingleses e estrangeiros que estavam aqui. E o resultado disso foi não apenas a igreja presbiteriana do Brasil, mas podemos dizer que, de certa forma, a igreja evangélica como um todo, porque um vai abrindo a picada na mata e os outros vêm atrás, E, meus irmãos, falar de missões, hoje pela manhã a gente compartilhou um pouco a nossa experiência com a missão transcultural, e até expusemos de uma forma assim bem técnica, mostrando que missão não é só coração, é usar a cabeça também, é se planejar, é tentar alcançar a cultura diferente, olhando para a cosmovisão, olhando para costumes, olhando para um pano de fundo de religiosidade, de maneira de percepção cognitiva, de cada cultura. E agora à noite eu queria fazer um destaque para o outro lado da missão, que nesse mês é falado de forma tão glamurosa, mas a missão ela tem as suas dificuldades, ela tem as suas barreiras, elas têm os seus obstáculos. O missionário sempre vem aqui empolgado falar do projeto dele, mas quando ele pega o avião, chega lá do outro lado, ele vai enfrentar muitas dificuldades. Talvez a que venha primeiro à nossa mente, e ela é real, é a da perseguição. Alguns países, isso é muito claro, Janela 1040, países muçulmanos, países comunistas, a perseguição é aberta. Existe risco de vida, existe risco de prisão e tudo mais. Então, Coreia do Norte, Janela 1040, enfim, outros países, os irmãos sabem que isto é uma realidade. Há perseguição um pouco mais velada, perseguição ideológica. E essa perseguição, meus irmãos, não se iludam, ela já está subindo o nosso calcanhar, e em países que não tinha isso, como o Brasil, por exemplo. É lógico que o irmão vai dizer que não, é só uma questão política, mas essa semana um pastor muito conhecido aqui no Brasil sofreu um constrangimento absurdo. A gente vai falar, não, é porque ele fala demais, é porque tem um vínculo político, não sei o quê, mas quanto tempo vai levar para que isso chegue realmente a se tornar uma perseguição religiosa? Nós não sabemos, Pois bem, mas esse é o único embaraço para que a missão, para que a proclamação do Evangelho ele aconteça? Não, existe um outro tipo de obstáculo muito mais sutil. É um obstáculo, eu vou citar mais dois, a guisa de introdução. Primeira, perseguição. Segundo, o Evangelho manso. O que é o Evangelho manso? O Evangelho, o evangelicalismo, explodiu no Brasil desde a década de 70 para cá. Cada ano
as estatísticas de evangélicos, em comparação a católicos, romanos ou outras religiões, têm crescido, ano a ano, né, já beira aí os 30%. Todavia, isso aconteceu na esteira de um tipo de evangelho que não fala de pecado, que não fala de arrependimento, não fala de salvação. Vai falar de prosperidade material, né, de vitória, de etc. Este evangelho, não somente pelo lado da prosperidade, mas também pela ideia do atendimento a males da sociedade. Uma visão que, inclusive, é uma visão liberal, de que o pecado ele não é um pecado, não é uma transgressão pessoal contra a lei de Deus, mas sim há um pecado nas estruturas da sociedade, né? O pecado seria, por exemplo, a injustiça social, o pecado é pessoas passando fome, é a violência. Então, a salvação também não seria ir para o céu, a salvação é a sociedade se consertar e melhorar e tudo mais. E isso está sutilmente embutido em movimentos que estão espalhados aí no nosso meio, né? No meio católico, é a teologia da libertação, né? E no meio evangélico, a teologia da missão integral, né? Que ultimamente tem subido em palanques aí, né? Em palanques políticos. Enfim, mas há uma terceira barreira à proclamação do evangelho, né? O evangelho manso, ele vai tirar a importância de você realmente buscar salvação, porque se eu não tenho pecado, se eu não estou em inimizade contra Deus, se não existe uma salvação da minha alma, também o evangelho não faz sentido. Terceiro risco é o evangelho irrelevante. O que é o evangelho irrelevante? Eu vou citar aqui um conhecido pastor e filósofo chamado Francis Schaeffer. Alguns aqui devem conhecer, um apologeta, né? Ele diz o seguinte, num dos seus livros, que o protestantismo atual é um fenômeno da classe média. Presta atenção nisso. Nem os intelectuais e nem os operários são por ele tocados. Então, a gente está falando de aqui, talvez, um problema grave, que nos faz ficar muito incomodados e pensar muito, né? Onde estão os ricos, né? Os magnatas? Eles não estão aqui. E onde estão os mais pobres da sociedade? Não estão aqui também. Onde eles estão? Né? É um retrato de uma igreja que defende a sua doutrina apenas com slogans, mas que não se envolve com o mundo. Há notáveis exceções, meus irmãos, como, por exemplo, o projeto educacional aqui da Igreja Filadélfia, né? Mas é uma realidade da igreja. Isso é também um embaraço para a igreja. O apóstolo Paulo, meu irmão, tendo em vista as dificuldades que há para o progresso do evangelho, chamou o seu aprendiz, Timóteo, né? E passou para ele algumas recomendações que o encorajaram e que nos encorajam hoje também, para que o exercício da missão ele seja feito de maneira eficaz, ou seja, ela traga resultados, ela prospere. E eu queria então ler com vocês, do versículo 1 ao versículo 13, 2 Timóteo 2, de 1 ao 13, diz assim a palavra de Deus: Sabe, porém, isto, nos últimos dias... eu estou lendo certo, não? Não, eu pulei, desculpa. Tu, porém, né? Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso também transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado senão lutar segundo as normas. E o lavrador? O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer,
porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele por sua vez nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Vamos fazer uma oração aqui, meus irmãos. Pai Celestial, obrigado pela Tua palavra, que é viva e eficaz, que nos instrui, que nos converte a Ti. Nós suplicamos que o Teu Santo Espírito abra neste momento o nosso entendimento e nos capacite a fé e a obediência. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu sei querer aqui, né, eu li um pedacinho do capítulo 3, mas acabou dando um pouco do contexto, né? Eu estava falando de tempos difíceis, tempos de perseguição, tempo de oposição ao Evangelho. E tendo visto esse grande risco da gente desanimar, né, na aplicação da missão, é que Paulo fala a Timóteo, para ele nem fugir e nem amenizar, né, o Evangelho, tornando ele mais palatável às pessoas, pelo contrário, se mantendo fiel. E para encorajá-lo à missão eficaz, primeiro o apóstolo Paulo diz o seguinte: fortifica-te na graça. Meus irmãos, parece um clichê, né, que a gente já ouve tantas vezes, a graça, a graça, a graça, mas ela é fundamental para que a missão seja realizada de forma eficaz. Porque este é o diferencial do Evangelho verdadeiro. Este é o diferencial da verdadeira igreja de Cristo, é a graça. Todas as religiões do mundo, inclusive as falsas igrejas supostamente cristãs, elas se apoiam na meritocracia, elas se apoiam em obras humanas, elas se apoiam em justiça própria, elas se apoiam no faça a tua parte que eu te ajudarei. Até mesmo, irmãos, vocês devem ter tido alguma experiência, ou em um dado momento da sua vida, ou quem sabe ainda hoje, lute com uma culpa de ter medo, talvez, do inferno, de perder a salvação, porque você não foi assíduo, ou porque você falou uma mentira, e então, se um carro me atropelar e eu não pedir perdão, eu vou para o inferno, coisa desse gênero. Coisas tão comuns, né, no meio evangélico, a gente vê pessoas falando muito isso. E aí você, para compensar essa culpa, você faz o quê? Não, eu vou assumir um cargo na igreja, né, eu vou ser assíduo, vou dar o dízimo. E a gente fica nessa dinâmica achando que porque eu faço algo de bom, Deus vai me aceitar. Porque eu auxilio o projeto social da igreja, Deus vai me aceitar. Porque eu ajudo o velhinho a atravessar a rua, Deus vai me aceitar. Se eu for bom bastante, eu vou compensar os meus pecados e, de alguma forma, Deus vai me aceitar. Né? Então, nós estamos falando aqui de um falso evangelho baseado no desempenho, na performance. Mas eu pergunto a você, com toda sinceridade, você acredita mesmo que você tem algo assim de tão bom para oferecer a Deus que Ele já não possua? Ou, vou além, você acha que tem algo digno de ser aceito por alguém tão perfeito quanto Deus? Tem algo perfeito para entregar a Ele? Porque se Ele é perfeito, Ele não vai aceitar nada imperfeito, concordo? Você tem algo que possa entregar de mãos totalmente limpas para Deus? A realidade que a Bíblia nos ensina é outra. Nós somos como imundo, nossa justiça é como o trapo da imundícia. Nós não temos nada perfeito para entregar a Deus. Nada. Se você procura fazer obras com o intuito de convencer a Deus de que você merece para o céu, você não é diferente de um espírita, de um hindu, de um muçulmano.
tá? Você está numa tentativa insana de tentar comprar a sua salvação e pagar pelos seus pecados. Talvez o erro esteja justamente aí. Você não compreende a dimensão da santidade de Deus. E, portanto, você não compreende o quanto o seu pecado ofende a Deus. O quanto ele é grave, hediondo, abjeto diante de Deus. Porque se você tivesse um pequeno vislumbre da santidade dele, você faria como Isaías: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros. Ai de mim significa eu vou morrer agora. Eu não tenho chance, porque Deus é infinitamente santo. Qual é a nossa solução? Ou qual é a mensagem do Evangelho? É que Deus nos amou, mas Ele nos amou em Cristo. Ele enviou o seu próprio Filho como um homem para substituir-nos diante do seu tribunal, para ser um mediador, para ser alguém que assumiu a nossa condição humana, todavia sem pecado, para nos apresentar perfeitos diante de Deus, a nossa humanidade perfeita diante de Deus, e mesmo não tendo pecado, sofrer a pena que era sobre nós, em nosso lugar. Porque Ele foi justo, nós somos justificados. Então, não se trata da nossa justiça, mas da justiça de Cristo, da sua obra vicária. E, meu irmão e minha irmã, se nós não nos fortificarmos nesta verdade, nós não temos uma mensagem eficaz para o mundo. Nós só temos mais uma ladainha. Nós só temos mais um slogan. Nós só temos mais uma palavra de autoajuda, fazendo com que pessoas vão para o inferno enganadas. Mas se você se fortificar na graça, isso é necessário que seja feito pessoalmente, que você aprenda a depender de Deus, que você aprenda a se humilhar e renunciar a si mesmo, e a servir a Deus não para provar algo para Ele, não para comprar o seu amor, mas por gratidão, porque tudo Jesus Cristo já fez por você. Você crê nisso, meu irmão? De todo o seu coração? É necessário que você se renove todos os dias nessa verdade, para que você saia à rua e pregue o Evangelho com poder. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo diz, para que a missão seja feita de forma eficaz. Versículo 2. Transmita o Evangelho. O que da minha parte ouviste através de muita testemunha. Isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir outros. Aqui, meu irmão, de uma forma muito sucinta, o apóstolo Paulo está ensinando Timóteo a respeito do discipulado. Do discipulado. A missão, para ser eficaz, ela não deve se basear em métodos humanos ou criados por homens, ela deve se basear no método de Jesus. E qual foi o método de Jesus para alcançar o mundo? Está expresso em Mateus 28. Ide, fazei discípulos. Um rápido parênteses aqui, não sei quantos aqui já tiveram acesso a essa informação. Mateus 28, 20, tem 4 verbos, né? Ide, fazei discípulo, ensinando e batizando. Mas, em todas as locuções, né, ou expressões em que há mais de uma oração, né, existe uma que é central. A gente vai no verbo. Qual o verbo central ali? Muitos vão levantar a mão. Ide, né, pastor? Está lá, ide, ide, ide. Não é. São 3 particípios e um imperativo. O imperativo fala mais alto. O imperativo é fazei discípulos. O ide é indo, né? Indo, né? Onde você estiver, por onde você passar, o que você estiver fazendo, faça discípulo. E também ensine e também batize. E o apóstolo Paulo está aqui explicando para Timóteo como fazer discípulo. Primeiramente, ele tem que ser fiel em transmitir o que ele recebeu, né? Então, o que da minha parte ouviste,
através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite. Então, o discipulado é transmitir o ensinamento que você recebeu. Mas esse ensinamento é o que eu recebi de alguém, que recebeu de alguém, que recebeu de alguém, que recebeu de algum apóstolo, que recebeu de Cristo, né? Felizmente, a Igreja de Cristo ela é apostólica, né? Não porque exista uma sucessão dos apóstolos até os dias de hoje, como os romanistas creem. Ela é apostólica porque ela é fundamentada na doutrina dos apóstolos, que está aqui na minha mão, né? E está no seu coração também. Nós transmitimos a palavra de Deus. Nós não transmitimos invencionices humanas, nós não transmitimos palavras de autoajuda, nós transmitimos a palavra de Deus. Mas existe um método aqui, e ele diz, faça isso também a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Ou seja, Timóteo, você vai pregar para a comunidade, você vai pregar para as massas, você vai pregar para o grande público. Eu não tenho dúvida disso. Mas tire um tempo importante da sua vida para você fazer uma pequena seleção no meio da igreja, identificando homens, né, pessoas que sejam fiéis e que, além de fiéis, elas sejam idôneas para instruir, ou seja, adequadas para instruir, né? Aptas a instruir e a passar para frente o recado. Todas as pessoas são assim. Mesmo que nós tivéssemos uma comunidade 100% fiel, Deus concedeu dons diferentes. Nem todos são aptos a ensinar, nem todos são aptos a transmitir, né? Mas ele diz assim, escolha pessoas que têm uma característica que você vê que elas poderão depois ensinar a outros também. Ou seja, faça uma cadeia de discipulado na sua igreja. Permita com que pegue pessoas para caminhar com você. Isso todos nós podemos fazer, meus irmãos. Claro que em níveis diferentes. A vida cristã é como uma escada. Todos nós estamos nessa mesma escada. Vai ter alguns que vão estar um degrau mais para cima, vai ter alguns que estão num degrau mais para baixo. Mas sempre vai ter alguém acima de você que vai te ensinar. E sempre vai ter alguém abaixo que você deve ensinar. Você tem consciência disso? Ou você vive o cristianismo apenas vindo na igreja à noite, sentando no banco e voltando para casa? Não. O seu dever é se aproximar de alguém que você possa ensinar. Mas, pastor, eu sou recém-convertido, mas pode apostar. Não, apostar não pode não, né? Não pode não. Mas você pode ter certeza que tem alguém que sabe menos que você. Tem alguém que tem menos experiência que você. Ou tem alguém que talvez esteja no mesmo nível, mas precisa ouvir a sua experiência para que isso edifique, para que isso a transforme, para que isso a faça crescer. Não negligencie isso, meu irmão. O primeiro passo para você ser um missionário não é atravessar o oceano, é você abraçar uma pessoa, talvez um visitante, talvez um jovem da igreja, talvez as mulheres aqui abraçarem uma recém-casada, uma adolescente, e dizer assim, minha filha, ligar para ela toda semana, chamar, vem almoçar aqui em casa, vem aqui, vamos fazer um bolo junto. E nesse bate-papo transmitir o evangelho de forma fiel. Não com um estudo bíblico ali minimamente calculado, mas falando da sua experiência, de como você vive o evangelho. No fundo, é isso que as pessoas precisam. É saber como aplicar, é saber como pôr em prática, é saber como viver. E pode ter certeza que Deus colocou você num lugar e num contexto que só você vai poder fazer essa obra. Só você vai poder fazer. O teu filho não é o pastor que vai discipular, não, é você. O teu marido, quem vai levar para Jesus, é você, não é o pastor, não. Então,
transmita o Evangelho através do discipulado. Terceiro lugar, versículos 3 a 6. Para encorajar Timóteo a missão eficaz. Então, Paulo diz o seguinte: igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Aliás, pulei aqui o 4, né? Participa dos sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado se envolve em serviço, se envolve em negócio dessa vida. O atleta não é coroado se não lutar segundo as normas, e o lavrador deve ser o primeiro a participar dos frutos. O apóstolo Paulo, ele usa um imperativo: participa. Participa, não é um subjetivo, é imperativo mesmo. É uma ordem, participa. Ou seja, você não será um missionário de Jesus, você não será um proclamador do Evangelho se você não participar. Não tem como, aí você é um missionário, mas a parte ruim eu não quero. Né? Eu vou falar o Evangelho, mas eu só quero os louros, eu só quero os elogios, eu só quero a aceitação das pessoas. Bom, aí aquela introdução já foi por água abaixo, né? Se você não quer cara feia, tem que fazer igual as igrejas alguma coisa, né? Falar só coisa boa, só autoajuda, só prosperidade. Porque se você falar de pecado, vai ter cara feia. Se você falar para a pessoa que ela precisa de um salvador, toda pessoa inteligente já sacou, né? Se eu preciso de um salvador é porque eu estou perdido. Eu estou perdido por quê? Porque todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Você está caminhando para o inferno. Se Jesus não for o seu salvador, você vai precisar participar do sofrimento. Alguns mais, outros menos, mas o soldado, quando vai para a guerra, ele já sabe o que vai enfrentar. O soldado, quando vai para a guerra, já sabe o que vai enfrentar. E aí Paulo ele vai usar 3 exemplos, 3 parábolas, praticamente, para que este ponto fique bem claro para Timóteo, fique bem claro para nós também. O soldado, ele claramente vai para uma missão. E quando ele está em missão, ele não pode se desviar. Imagina que ele entrou na cidade, que está sendo ali invadida, que está sendo ali conquistada. Ele fala: espera aí que eu vou pegar aqui um souvenir, né? Uma lembrancinha para levar para minha esposa. Né? Vamos parar aqui para fazer um lanchinho no McDonald's, né? Vamos aqui curtir um pouquinho. Eu sempre quis saber como que era essa paisagem, vamos tirar umas fotos, depois a gente volta a pegar no fuzil. Né? Não é assim que funciona. Não tem tempo para lazer, não tem tempo para descanso. Estou em serviço. Meu único objetivo é satisfazer aquele que me arregimentou. Ou seja, é cumprir com as ordens do comandante. Não tem opção. Fugiu desse propósito é prisão. É prisão, não tem outra opção. Mas se eu peguei pesado demais aqui, né, o apóstolo Paulo fala do atleta. Fala do atleta. Todos aqui conhecem a corrida de São Silvestre, que acontece no último dia do ano, né? Começa lá no prédio da Gazeta, na Paulista, desce a Augusta, vai lá pela Barra Funda ali, né, e tal, volta aqueles meios todos ali, sobe a Brigadeiro, termina, enfim. Aí um espertalhão larga com todo mundo e fala assim, ó, não vou descer a Consolação não, vou descer antes aqui, eu vou descer a Bela Sintra, corto aqui pelo meio, chego ali no miolo, fico esperando ali, tomo um cafezinho, na Frei Caneca ali e tal, já atravesso a 9 de julho, rapidinho eu já chego na Brigadeiro e chego em primeiro. Vai dar muito certo, né? Tem fiscais, tem câmera, tem um monte de controle naquele negócio ali, né? Então, ele vai conseguir ganhar alguma medalha, eu acho que nem a de participação ele vai ganhar. Se ele trapacear, não vai ganhar, porque aquele que não segue a norma do esporte, né, da competição, ele não é premiado. Coroado aqui, meu irmão, que na época não era medalha, né?
o esporte da época de Paulo, e Paulo, vocês já sabem que é um cara que curtia esportes, né? Os dois grandes esportes da época, que é luta e corrida, Paulo sempre usa de exemplo nas suas cartas, né? E o prêmio não era medalha, era uma coroa de louros. Então ele diz aqui, ele não será coroado. Ele não vai receber medalha, se não lutar conforme, ou não correr conforme a regra, conforme o regimento. Então, meu irmão, você só quer o lado bom da coisa, quer ser elogiado, quer que as pessoas te admirem por ser cristão. Olha que cristão maravilhoso que ele é. Olha que pessoa piedosa. Olha que pessoa cheia do Espírito Santo. Você acha que o ímpio acha isso de você? A pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus, acha que você é uma pessoa tola, é uma pessoa sem instrução. O mundo acha que o crente é uma pessoa que não estuda. Acha que é uma pessoa que não tem como fala, não usa o intelecto. Você acha mesmo que você vai ser elogiado pelo mundo? Não vai, não. E se você abrir a boca e falar, então, de pecado, falar de salvação pela graça, falar da morte vicária de Jesus, você vai ser caçoado. Se o Espírito Santo não abrir o entendimento deste mundo, que está cego para as coisas espirituais, você vai ser caçoado. E você quer, então, ser elogiado? Não dá. Não dá para quebrar a regra. Ou você luta de acordo com a regra, ou não luta. Ou admite, eu não sou da missão, não. Então, eu não sou cristão também, né? E, finalmente, Paulo dá um terceiro exemplo, esse aqui um pouco mais encorajador, né? Ele fala, o lavrador deve ser o primeiro a colher dos seus frutos. Fica embutido nessa parábola o seguinte, aquele homem visionário, que diante de si tem apenas um campo, talvez um campo cheio de mato, não tem nada de bom ali. Ele vai, capina, debaixo do sol quente, ele vai ali, ara aquele terreno, né? Revira a terra para que ela fique airada, ele vai ali, aduba aquela terra, e a adubagem, o tempo que eu morei em Goiás, eu tinha uma horta e entendi que existe adubos e adubos para determinadas plantas, né? Não é tudo igual. Então, ele vai ali, aduba a terra, espera curar aquele adubo. E tal. Aí ele vai, planta a semente, também tem o jeito certo de fazer a sementeira, de passar. Tudo debaixo de sol quente, tudo de muito trabalho braçal, tudo muito difícil. E aí aquela planta precisa ser regada. Ele semanalmente vai ter que sachar a terra. O que é sachar? É tirar as ervas daninhas. Se não chover, ele tem que regar manualmente. E vai contando com a graça de Deus, que vai mandar no tempo certo a chuva, no tempo certo o sol, que vai impedir de o gafanhoto, a pomba do campo, a formiga cortadeira, vai impedir as pragas, até que finalmente aquela planta cresce e dá o seu fruto, e ele é o primeiro a colher. Ele vai comer tudo? Não, ele vai comer o primeiro. Hoje de manhã eu compartilhei com vocês o árduo trabalho que eu tive lá em Goiás com os ciganos, né? 5 anos para ter a primeira conversão genuína. E quando eu pude batizar aquele casal, eu fui dispensado. Foi uma interrupção abrupta, né, do trabalho que aparentemente teria muito mais a ser feito. Mas era, apesar das decisões um tanto insanas dos seres humanos, era propósito de Deus que outra pessoa continuasse a colheita. Mas eu tive o privilégio de colher o primeiro fruto. Deus, meu irmão, é justo e Ele te recompensará. Se você estiver disposto a trabalhar de sol a sol, Ele vai encher o seu coração de alegria com os primeiros frutos daquilo que você plantar. O fruto é teu? Não, é de Deus, mas Ele vai deixar você sentir o gostinho. Finalmente, meus irmãos, finalmente não, né? Estamos caminhando para o fim, vamos lá. Paulo, ele resume
essas primeiras instruções no versículo 7, dizendo o seguinte: pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. É necessário, para a missão eficaz, ponderar o custo. Jesus, uma vez caminhando com os discípulos, viu, né, numa plantação, numa vinha, uma torre que estava construída pela metade. E ele falou: vocês estão vendo isso aqui? Sim. Alguém deve ter até caçoado, né? Falado assim: ah lá, deve ser uma pessoa tola, né? Que faz um empreendimento e não consegue terminar. A gente tem esse sentimento quando vê obras do governo parada, né? Aquele monotrilho lá perto do aeroporto de Congonhas, aquilo lá dá uma gastura, né? De ver que era para a Copa de 2010, o negócio está lá até hoje, né? E é desperdício de tempo, de dinheiro. E a gente fala assim: quanta incompetência. Jesus falou para os discípulos, né? Se você não puder calcular e saber se vai terminar a torre, nem comece. Ou se você for um general, ou um rei, e vê que o seu inimigo vai guerrear com você com 20 mil soldados, se só tem 10 mil, tem que saber se os seus são tão valentes assim, porque se não for, melhor você fazer um acordo de paz. Vai lá e baixa a cabeça. Põe, como diz no ditado, né, o rabinho entre as pernas e se humilha. E fala assim: não, nós somos grandes amigos. Para que isso, não é verdade? Também com relação ao chamado de Cristo, meu irmão, chega um momento que você tem que se posicionar. Eu sou chamado a ser um cristão para esquentar banco de igreja? Não. Você é chamado para a missão. Mas você está disposto? Você está disposto a se preparar, a se capacitar, a dar o seu testemunho pessoal, a se consagrar, né? Está disposto a trabalhar debaixo do sol quente? Muitos pensam que é um bicho de 7 cabeças. Não é. Falar do Evangelho é falar daquilo que Deus fez na sua vida. O que é difícil são as consequências. Mas Deus é gracioso, Ele vai permitir você comer dos primeiros frutos. Mas você já parou para ponderar, para pensar sobre essas coisas? A obra evangelística, ela tem que ser resultado de convicção. E eu digo isso porque depois de um mês de missões, muitas pessoas acabam se enchendo de empolgação ingênua. Saem empolgadas, mas é uma empolgação que com 2 semanas esfria. Pelo contrário, meu irmão, se isto produzir convicção no seu coração, glória a Deus, eu sei que vai ter resultado. Você é convicto de que isto é realmente um chamado para você, e não para o pastor ou para o presbítero apenas? A missão, ela tem que ser fruto também de uma compreensão espiritual do custo, de qual o suprimento necessário, de quais os resultados que Deus enviará, e não de pragmatismo, né, de método A mais B igual a C, né? 5 passos, tantas leis, tantos não sei o que lá. Não. Convicção e compreensão. Agora sim, meus irmãos, para caminharmos para o final, Paulo nos deixa aqui, é o tempo, é o espaço maior que ele usa aqui nessa exortação a Timóteo, né, para o encorajar a missão eficaz, é que ele deve se lembrar de Jesus. O versículo 8 diz: lembre-se de Jesus ressuscitado entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. E Paulo, meus irmãos, estava preso, e tudo indica que ele morreu pouco tempo depois de escrever essa carta. Essa é a última carta que o apóstolo Paulo escreve. Mas ele diz: contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão tudo suporto por causa dos eleitos, para que eles também obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Meus irmãos, somente uma coisa poderá verdadeiramente te encorajar: é Cristo. É Cristo. Quando Jesus
multiplicou os pães e os peixes, né? Naquela madrugada, ele atravessa o lago, o mar da Galileia, andando sobre as águas, né? E ele encontra os discípulos num barco, eles estavam tendo dificuldade por causa da ventania, e já era alta madrugada, eles avistam um vulto no meio da escuridão, e acham que é um fantasma. Aí, né, um deles pergunta, quem é? Tal. Jesus fala, sou eu. Né? E Pedro fala, se és tu mesmo, me ordena que eu também ande sobre as águas. Pedro desce do barco e vai ao encontro de Jesus, e, de fato, ele anda sobre as águas, até que ele para de olhar para Jesus e começa a reparar como as ondas estavam altas e balançando, né? E no momento que ele tira os olhos de Jesus, ele afunda. É necessário que Jesus estenda a mão, tire ele, né, do risco de se afogar e dê uma bronca nele. Homem de pequena fé. Né? Por que não credes, né? Então, irmãos, Jesus, Ele é o Messias prometido. Ele é o Filho de Deus, que morreu em nosso lugar e ressuscitou. Ele é quem venceu a morte. Não é você o Salvador. Não é você a pessoa que vai conseguir resolver o problema das pessoas. Não é você aquele que vai consertar as pessoas que estão erradas. Não é você que vai ter a palavra certa para convencer as pessoas a respeito do Evangelho. Você é apenas um instrumento. Você deve ser obediente e fiel. Mas quem realiza a obra, e quem de fato já realizou, é Jesus. É Jesus. Quantas vezes, eu estou falando de uma experiência pessoal, quantas vezes me via angustiado? Antes de ser pastor, eu fui diácono. Muito tempo. E continuo sendo, num certo sentido, né? Porque diácono é ministro, né? Pessoas sofrendo, seja fome, seja doença, seja problema com drogas, problemas em casa, de relacionamento, a gente, meu Deus, como é que eu ajudo? Às vezes a gente acha que ajudar é com dinheiro, né? É dando cesta básica, é pagando um curso para a pessoa, é pondo ela numa clínica de recuperação, não sei o quê, e a gente, com a experiência, vai vendo que as pessoas não se consertam, as realidades delas não mudam pelo nosso esforço. É necessário que a gente se ponha numa outra posição e diga, não sou eu que vou te salvar, mas eu estou aqui para te levar a quem pode. Estou aqui para te apresentar Jesus. E aquilo que Jesus quiser me usar, eu vou fazer, mas ou você se apega a Jesus, ou você vai me destruir. Porque se eu for o teu suporte, eu vou afundar junto com você. Você tem que se agarrar em Jesus. O missionário fiel, meu irmão, ele também, por amor a Jesus, ele vai ser perseguido. Jesus disse que perseguiram a ele. Quanto mais perseguirão a nós. Mas Paulo se confortava com a seguinte verdade: eu posso estar algemado, mas a palavra de Deus jamais. Talvez, meu irmão, em alguma situação você só tenha oportunidade de falar uma palavra. Né? Às vezes a gente pensa naquela situação no ônibus, né? Que você vai falar uma coisa, nunca mais vai ver a pessoa. Mas haverá outras situações diferentes, na família, no trabalho. Eu, por exemplo, já levei o Evangelho para uma pessoa num leito de morte, e foi a única palavra que aquela pessoa ouviu antes de morrer. Dizem que ela aceitou a Jesus, eu vou saber o dia que eu chegar no céu. Mas o fato é que, mesmo que você não retorne para dar o discipulado, para explicar melhor, para se aprofundar, saiba que a palavra de Deus não volta vazia. O poder não está em você. É a palavra que é poderosa. É a palavra que é o método eficaz que o Espírito Santo usa para chamar as pessoas para si. Ele não usa a televisão, ele não usa as músicas, ele não usa a pirotecnia, ele não usa os métodos eletrônicos, ele usa o método para nós tão obsoleto e antiquado, mas que nas mãos dele é a mais poderosa de todas, a
palavra. Aprove ao Senhor chamar os que são salvos pela loucura da pregação. Compreenda isso, meu irmão, olhando para Jesus, que a palavra de Deus não está algemada. E, ao final de tudo, quando você olha para aquele que ressuscitou, você tem a esperança de que o próprio Cristo foi morto, mas ressuscitou. Nós também poderemos até sofrer, poderemos até ter o nosso ministério de alguma forma interrompido, mas não sabemos qual vai ser então o meio do caminho, mas nós sabemos o final. Nós sabemos o desfecho, e ele será glorioso, será vitória, será ressurreição, será glória eterna. Então não faça como Pedro, olhando para o tamanho das ondas, mantenha os seus olhos firmes em Jesus. E a missão do Evangelho nas tuas mãos, ela será plenamente eficaz. Concluindo, meus irmãos, ainda que seja grande a tentação de você desistir da missão de Jesus, né, seja por causa da perseguição, ou de alterar as regras do jogo, apresentando um evangelho mais vacinado, né, para que você siga, quem sabe, a sua própria conveniência. O evangelho, por sua vez, apresenta poderosas motivações para você cumprir eficazmente a missão do reino. E essas motivações, resumindo em apenas 5 palavras, são graça, discipulado, intransigência, convicção e esperança em Cristo Jesus. Então, vamos tentar pôr isso em prática na nossa vida? Para você se fortalecer na graça, cresça no conhecimento da doutrina da graça. Você conhece essa teologia? Uma compreensão rasa da graça, ou um evangelho fundamentado nas obras, não será suficiente para fortalecer o servo de Cristo a permanecer fiel e consistente diante da perseguição. Segunda aplicação, com relação à fidelidade no ensino. Discipulado é o padrão. Discipulado é o padrão. O evangelho que você recebeu deve ser transmitido. E deve ser o mesmo evangelho, porque ele é fiel. E ele possui respaldo, né, de muitas testemunhas que estão aqui. Então, sem desprezar as massas, né, sem desprezar o trabalho de falar à igreja, às multidões, mas o evangelho deve ser especialmente transmitido a homens fiéis, pessoas que você vai trazer para debaixo do seu braço, pessoas que você vai caminhar juntos, você vai comer 1 quilo de sal, né, para que elas deem continuidade à comissão, né, e essa continuidade depende do treinamento que você vai dar a alguém. Isso é só para o pastor? Não, é para quem se converteu ontem, porque vai ter alguém mais sem noção do que você. Você precisa falar para ele do evangelho também. Terceiro, né? Terceira aplicação, meus irmãos, que diz respeito a participar do sofrimento. Esteja disposto e preparado para a perseguição. Isso não quer dizer... isso é o contrário de estoicismo, né? Ou seja, aquela pessoa que fala assim, não, eu aguento, manda aí que eu aguento, eu sou forte. Esses caras que se orgulham de ser resistentes e fortes, acabam em algum momento sucumbindo, seja por um pecado, seja pelo próprio orgulho. A verdade é que a gente não deve confiar na nossa própria força, mas sim devemos estar dispostos a ser fiéis. Se você for tentado em amenizar o evangelho, seja fiel. Se você for tentado a fugir da perseguição, seja fiel. Se você for ameaçado, continue sendo fiel, né? Sobre o quarto ponto, que foi ponderar o custo. A regra é a seguinte: saiba onde está o seu tesouro. Saiba onde está o seu tesouro. É aí que você vai ter a convicção ou não. Se o que te encanta é a prosperidade dessa vida, né? Se o que te encanta é ser elogiado pelos seus cargos na igreja, né? Se o que te orgulha é a tradição e não sei o quê, então, meu irmão, precisa voltar para as Escrituras. A convicção que vai te preparar para a missão é o Evangelho. Não é o ipeberianismo, né? É o Evangelho, ok?
E por fim, lembre-se de Jesus. É necessário comunhão com Cristo. E a comunhão com Cristo, muitas vezes, meus irmãos, nós vamos ver na prática, é tendo comunhão com os irmãos que estão sofrendo. É ter contato com os missionários no campo. É saber daqueles que estão trabalhando com missões muito difíceis na cidade, né? Escolas infantis, né? Moradores de rua, drogaditos, trabalho transcultural, trabalho em países que há perseguição, se conectando, por exemplo, com missões como a Portas Abertas. Eu sempre dou de exemplo, porque ela não envia missionários, mas ela apoia os cristãos perseguidos. Se inscreva, tenha notícias, ore, né? Faça aqui o domingo da igreja perseguida. Entenda que há pessoas sofrendo perseguição num nível que você não conhece. Então, ouça a respeito. A Rede Globo não vai dizer para você que mais de 100 mil cristãos são mortos por ano, que o cristão é o mais perseguido de todos. Eles não vão dizer isso. Então, se informe e ore, e traga isso para o seu coração, e olhe para Jesus. Saiba como os apóstolos disseram, né? Que era uma honra, era um privilégio ser perseguido e morto pelo nome de Cristo, para que a certeza da ressurreição não esfrie no seu coração. E que a missão de Cristo nas mãos da Igreja Presbiteriana Filadélfia em Cotia, ela seja plenamente eficaz em nome de Jesus. Amém.